Bora lá, meu povo. Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Galerinha, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acho mega interessante, porque eu andei pensando esses dias fortemente. Eu tô fazendo um curso para elaborar algumas coisas e, e o curso me fez uma pergunta, me fez pensar no que me trouxe até aqui, né? Como foi que eu fiz para chegar até aqui? Até onde eu estou nesse momento. Tanto na vida, quanto profissional, quanto pessoal. Aonde eu investi mais tempo, quais foram os resultados que eu tive para essa história acontecer, que é a minha história para acontecer. E não é uma coisa muito simples, mas uma coisa que eu considero muito importante, que realmente me guiou e me acompanhou em todo o percurso, né? Desde do auge da minha insignificância para o auge da minha significância para mim mesma. É o meu diálogo interno. Eu tenho uma super parceria comigo mesma, sabe? Eu consigo acolher o meu fracasso, acolher as minhas derrotas temporárias ali. Eu consigo olhar para minha vida com um grau de clareza absurdo, aonde ela não precisa ser perfeita, ela não precisa ser motivada, ela não precisa ser e eu não consigo colocar nomes pejorativos nesse meu estado, né, de fracasso, principalmente na hora que eu estou vivendo ele. Eu simplesmente acho que não era para mim mesma aquilo e tá tudo bem. Tá tudo bem não ser para mim aquilo naquela hora, daquele jeito. Não acho que eu sou o centro do universo, onde tudo que eu faço tem que dar certo. E às vezes não dá mesmo, né? E às vezes dá super errado, né? Mas esse bate-papo com a gente mesmo, ele é tão acolhedor ou altamente destrutivo. E aí você precisa escolher como você vai se comunicar com você mesmo, né? Aonde é que está a sua delicadeza com o seu próprio ser? Porque a gente é muito bom para dar conselho para o outro, né? A gente é muito bom para acolher o outro. A gente é muito bom para se colocar na vida do outro e resolver os problemas todos, tal. Somos extremamente competentes para fazer isso. Mas com a gente mesmo temos a tendência de achar que a gente poderia ter sido melhor naquela situação, que a gente poderia ter tomado uma outra atitude, que a gente poderia ter se defendido mais, ou se acusado mais, ou estudado mais, ou feito coisas que muitas vezes não estavam no nosso alcance. A vida só te levou para aquele lugar simplesmente para saber qual é o seu grau, né? Aonde está o seu grau de independência emocional para fazer escolhas. A vida te coloca em algumas posições para que você decida rápido o que você quer para sua história, para sua vida. É legal quando a gente faz isso conscientemente, quando você sabe para onde você está indo. Porque quando você não sabe para onde você está indo, sabe a frase que eu não sei quem foi que citou, qualquer caminho serve. Sabe? Ah, Alice, no conto da Alice, né? A conversa do coelho. Né? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar tá bom, qualquer lugar serve. Agora, se você sabe para onde você está indo, muitas vezes você tem que passar pelos obstáculos e aguentar passar pelos obstáculos sem mudar a rota. E para você fazer isso, você tem que ter muita clareza de para onde você está indo. E quem é você nesse processo de caminhar, né? Como você se acolhe, como você, sabe, como você enaltece as suas virtudes. Como você olha para você e vê e fala assim, nossa, isso aqui eu sou foda para fazer. Eu sou a melhor nisso. Sou imbatível nessa coisa aqui, sabe? Porque tem coisa que é tão nosso, que é impossível o outro fazer igual, né? Pode até aparecer pessoas para fazer melhor ou pior, mas tem um ponto ali naquela situação da vida que é só você que pode fazer. E a gente não percebe isso. Muitas vezes
nós não nos damos o valor que merecíamos, né? E tudo que a gente faz ao longo da vida é a partir dessas escolhas que começa a vir muito cedo, né? Vem tudo muito cedo, é lá quando você era criança. E quando você olha para a criança que você era lá atrás e você começa a entender o tamanho da sua birra, da sua briga com o mundo, da sua garra, da sua força e da sua delicadeza, da sua amorosidade, do seu talento de entender o outro. Quando essas duas coisas estão muito bem resolvidas lá na sua infância, com você mesmo, você começa a construir um diálogo interno. Eu fui filha única, tive o privilégio e o não privilégio de ser uma filha única. Eu precisava conversar com alguém, ficava sozinha a maior parte do tempo. E comecei a desenvolver esse diálogo comigo mesma lá atrás. Então, sempre que eu me sentia sozinha, eu realmente me fazia companhia, né? Eu me colocava para fazer coisas que talvez se eu tivesse com uma outra pessoa, era o que eu gostaria de estar fazendo. Então, a vida inteira, eu me acolhi dentro desse contexto solidão, né? A vida me deu a opção de não ser mais só, né? Quando eu tive a oportunidade de ter filhos. E mesmo eu tendo 3 filhos, eu construí na minha casa esta percepção de mundo solitário. Todos os meus 3 filhos têm a mesma característica. Eles precisam de momentos que são só deles, eles com eles mesmos. Como eles se entendem em determinadas situações. São muito diferentes um do outro, porém eles são muito, muito iguais um do outro por causa dessa característica, né? Porque eles conseguem se entender e se aceitar exatamente como são. Mas eles começaram cedo a bater esse papo consigo mesmo. Quando teve que enfrentar o espelho a primeira vez, quando teve que enfrentar uma briga na escola, aonde o coleguinha né, tentou afrontar o meu filho com a verdade, e eu tive que chegar para ele e falar assim: como que você tá ofendido com uma coisa que é verdade? A gente não se ofende com a verdade, né? Olha para dentro de você e quando alguém falar isso para você desta forma, você vai falar para ela: nossa, você conhece a minha família, é isso mesmo, né? Você tá certo. E é simples assim. Mas você só consegue ter esse grau de clareza quando você consegue enxergar a sua volta. Enxergar o seu propósito, a sua família, o seu conhecimento, os seus atributos, qualidades e defeitos, qualidades e defeitos, qualidades e defeitos. Porque quando alguém chega pra você e aponta um defeito seu, tu vai falar assim: nossa, tu me conhece mesmo, gente? É isso mesmo? Faço isso desse jeitinho? E pronto, não vai te ofender aquilo, porque tu tem essa conversa com você e consegue observar aonde é que estão as suas fraquezas. E daí, quando você consegue entender as suas fraquezas, quem é que pode dominar uma pessoa que entende sua fraqueza? Conta, como alguém pode me dominar emocionalmente se eu conheço as minhas fraquezas? Dificilmente, porque quando a pessoa começa a usar a minha fraqueza contra mim, eu falo: tá querendo brincar num campo que não pode, hein? Olha o que o coleguinha tá querendo fazer, gente, não é possível. Tô conseguindo, não. Ver isso, não. E é com dor mesmo que você decide aceitar aquilo ou seguir viagem, sabe? Entender se tá legal continuar ou não continuar. Mas sem essa conversa, sem essa verdade de você com você mesmo, é impossível você construir uma vida sólida, verdadeira, uma vida mais fácil. Porque tem tantas técnicas de como ser feliz, de como fazer terapia. Hoje, então, meu Deus do céu, que tanto de coisa que está relacionando um bem-estar. Como se só o bem-estar fosse valioso, e não é. É excelente a zona do mal-estar. Porque quando você está no mal-estar, é que você se reconhece ali como você é naquela situação. Porque todo mundo, quando tá vivendo coisa boa, ué, é bom. Tô vivendo uma coisa maravilhosa, eu vou mostrar meu lado ruim aqui? Pra quê?
É jogar cartucho fora. Entendeu? Então todo mundo sabe ser feliz, todo mundo quando tá sendo bem tratado, bajulado, elogiado, todo mundo sabe se comportar nisso, só que é um perigo. Isso é um veneno pra alma. Porque você começa a ficar com um ego maior do que o mundo e começa a não perceber as suas fraquezas. Então o mal-estar te coloca para entender as suas limitações emocionais, para que você possa resolver aquilo, né? E ao longo do caminho você vai entendendo tamanho é a sua carência, seu medo de rejeição, seu medo de errar, o medo do fracasso, as dores que veio do outro, né? Os traumas que colocaram em cima de você dentro de um processo chamado vida. E às vezes você consegue ter uma percepção dos traumas que você causou no outro nesse processo chamado vida, porque é um encontro. E se existe um encontro, somos afetados. Eu afeto e sou afetada. Cada um fica com a sua parte do afeto, né? Às vezes, esse afeto não é positivo, é um afeto negativo. Porque tudo tem o seu polo positivo e o seu polo negativo. Inclusive, essa é uma lei hermética, né? O universo é dual. E se ele é dual, ele tem essa balança, porque é o equilíbrio da coisa. E quando você quer viver só a coisa boa, só estar motivado, só ser feliz, a busca incessante da felicidade, pra mim é a maior loucura da atualidade. Essa busca absurda pela felicidade, sabe? Pra mim é o maior mimimi desses últimos tempos. A busca incessante pelo sucesso, o método pessoal que vai revolucionar o mundo. Ganhe dinheiro em 2 dias porque eu tenho o método. E acredito que as pessoas tenham mesmo, tá? Não tô duvidando dos métodos, não. Porém, né, quem é você para utilizar daquele método? É isso que faz a diferença no método. Porque, inclusive, se ele for vendido para 1 milhão de pessoas, 10% disso é que consegue sobressair naquele método. Por quê? Será? Porque quem não tem aquele DNA para utilizar daquele método não vai sobressair ali, gente. Não vai, é simples assim, não adianta esforço. Não faz parte de você. E se não faz parte de você, não funciona com você. Então você tem que se entender ao longo do caminho. Quando eu chego, assim, precisei trabalhar vários pontos dessa minha impulsividade infantil ao longo da vida. Mas quando eu olho para trás, a liderança era uma coisa que era impressa, sabe? No meu processo de vida. Eu não queria saber a qualquer custo, né? Eu era a mãe da família, eu era a professora. E quando alguém me tirava desse posto e tentava ocupar ele, que é o de autoridade sobre a brincadeira, eu parava de brincar. Queria brincar, mas não. Então, para você ver, lá atrás, eu já dava sinais de que para eu ter relações ao longo da minha vida, eu precisava encontrar o meu lugar no mundo, porque não ia ser nesse processo de submissão, nesse processo de copiar, nesse processo de aceitar algumas coisas, de fazer parte de um grupo com uma regra pronta. Não ia funcionar para mim, porque eu adorava criar regra nova, sabe? Meu quadro muitas vezes era uma pedra, sabe? Essas coisas assim que sempre existiu no meu caminho, né? Às vezes eu fazia o produto que era comum virar uma outra coisa porque eu não suportava olhar para aquela coisa comum. Então meu processo criativo foi desde sempre. Desde sempre. E acho incrível o meu trabalho, a mentalidade que eu construí dentro do meu trabalho, que só estou nele até hoje, porque eu mexo com pessoas diretamente e trago dessas pessoas uma convivência única a cada vez que ela retorna para o meu encontro. E cada vez que ela sai da minha presença, ela é livre para não voltar nunca mais. Ela sabe disso.
é sem escravização, porque eu gosto mesmo da transmutação, do tempo, da novidade, da vida das pessoas, cada uma do seu jeitinho, cada uma com as suas escolhas, o porquê que uma gosta de estar casadinha, bonitinha, há 40 anos, o porquê que a outra gosta de ser namoradeira, por que a outra gosta de ser sapatão, por que a outra gosta de ser artista. Eu adoro as diferenças. Então, meu trabalho me causa frio na barriga até hoje, né? É como se fosse a primeira vez todos os dias. Então, mas por que eu entendo isso? Porque desde sempre, aconteceu desde sempre, eu olhar pra mim, dentro de um contexto ali, e passar horas batendo papo comigo. Eu falava, eu mesmo respondia, eu falava, eu mesmo respondia, eu falava, eu mesmo respondia. E eu acho esse diálogo tão fantástico hoje amadurecido, hoje eu consigo olhar para ele com mais profundidade, já não existe mais aquela guerra entre duas conversas egóicas, né? Muitas vezes era a minha, da minha existência, com o meu outro eu falando, aí às vezes tava com um diabinho falando e um anjinho falando, tal. Hoje é uma conversa um pouco mais madura, hoje eu consigo ouvir essa outra voz, entender a minha dor, a elaborar o meu sentimento dentro disso. Desistir ou continuar para mim hoje não é um problema. Me aceitar na minha preguiça, me aceitar no meu tempo, na minha hora, no meu momento. Tudo isso hoje para mim é mais suave, é mais doce. É impossível eu conseguir levar a vida sem esse bate-papo todos os dias, da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. A cada escolha que eu faço, eu tenho que saber o porquê eu escolhi aquilo. Se é porque eu quero medir força com alguém, ou se é porque eu quero aquilo para minha vida. Porque eu tenho uma tendência a querer provar que eu consigo tudo que eu quero. Eu tenho essa tendência. E hoje não é interessante para mim conseguir qualquer coisa que seja a qualquer custo. Não tem interesse mais hoje em manipular ninguém. Porque quando você quer as coisas ao seu tempo, à sua hora, a qualquer custo, você vai ter que manipular. Você vai ter que usar de jogo sujo. Porque se a pessoa não quer fazer aquilo no amor e você tá brigando pra coisa acontecer, é porque você tá utilizando de uma persuasão que hoje pra mim não é interessante. Não é interessante porque eu consigo entender a mente humana hoje nos seus aspectos mais simbólicos e posso muitas vezes usar isso a meu favor, que isso que tem algum benefício pra mim, porque não tem. Porque manter isso, meu Deus, foi uma das coisas que eu achei mais difícil ao longo da minha história. Porque quando você manipula algo ou alguém para estar na sua vida, você tem que manter aquele jogo de manipulação constante e eterno. Né? O dia que você para de colocar energia de manipulação naquela coisa, ela não vai fluir. Ela simplesmente cai igual um castelinho de areia. Tu tem noção da energia que o ser humano tem que gastar para manipular o outro? Porque o outro não tá de boa vontade ali, tá fazendo a coisa acontecer. Então, é uma conversa que a gente tem que ter. Quando tiver vontade de conseguir qualquer coisa a qualquer custo, bater esse papo. Eu tô disposta a pagar esse preço mesmo, passar o resto da vida tendo que convencer essa pessoa que eu sou legal, que eu sou bonita, que eu sou sexy, que eu sou inteligente, que eu consigo, que eu sou capaz. Será que isso é interessante pra mim? E o dia que eu tiver carente, querendo colo, sofrida, quem é que vai me acolher? Porque se sou eu que estou sempre me colocando nesta posição de dominar o outro, eu estou sempre acolhendo, sempre, né, usando algum artifício de sedução para poder manter o outro pronto para me servir como
eu bem entender. E o dia que eu precisar, sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer frustrada. Bem isso. Porque o outro não tem pra dar. E ele já mostrou pra que veio. Quando a brincadeira começou. Então, quando você é você mesmo, mesmo que a mesma relação aconteça e ela fique ali naquele impasse que vai, que não vai, que vai, que não vai, e que você sabe que se você usasse de alguns talentos, a coisa aconteceria mais rápido, mas não é valioso, porque não causou transformação. E muitas vezes a gente tem que passar por esses conflitos de identidade para causar transformação. Em mim e muitas vezes no outro. Se eu sou quem eu sou, o outro vai escolher se ele quer ficar ou não. É o direito que ele tem. É o direito que ele tem. Sabe? E se eu estou carente hoje e eu não tenho ninguém para me acolher, eu tenho que entender que eu não tenho ninguém ali para me acolher mesmo. Eu tenho que me acolher. Eu tenho que entender como eu faço esse acolhimento. E decidir se eu quero essa pessoa na minha vida ou não. Porque ela não é capaz de me acolher. E eu também preciso de acolhimento. Apesar de gostar de acolher, de gostar de cuidar, quando eu preciso ser cuidada, eu quero ser cuidada. Mas a gente só pode fazer isso quando a gente é claro. Quando a gente não utiliza de joguinhos de sedução pra vida. Tá? Porque o jogo de sedução, ele não é só para um casalzinho, não. É um jogo de sedução para a vida. Eu não posso ficar toda hora que chega um cliente novo seduzindo ela de alguma forma de que a vida é maravilhosa. Não dá, porque eu não vou ter energia para manter essa cliente 10 anos. Eu tenho cliente de 13 anos, desde que eu cheguei no Rio. Aliás, tem cliente mais antiga que eu tenho certeza que se eu for para Goiás hoje, eu consigo ter algumas clientes de volta, sabe? Mas eu consigo. Não dá, é impossível você ficar convencendo o outro que aquilo é bom, é saudável. Faço produção de cosméticos natural. Se eu ficar convencendo o outro de que aquilo é a 8ª maravilha do mundo, que vai resolver todos os seus problemas, que é maravilhoso, que é isso, que é aquilo, eu tenho que manter essa energia o tempo todo ativa. Deus é mais. Eu vendi o produto, já te ensinei como usar. Próximo, por favor. Eu já falei sobre isso, não tô afim de ficar toda hora te convencendo, não. Você quer, você não quer, paciência. Eu tenho isso para resolver isso. É do seu interesse? Ótimo. Não é do seu interesse? Ótimo também, a gente vai morrer amigo. O produto é meu, o dinheiro é seu, uma coisa não tem nada a ver com a outra, nossa relação é legal e tá tudo bem. Com esta clareza, esse cliente volta quando ele quiser. Ele já sabe como eu existo dentro disso. Então, quando o meu cliente tem algum problema sério para resolver, que está relacionado ao cabelo, pode ter certeza, pode ter ficado 10 anos sem falar comigo. Pensou em cabelo, vai achar meu telefone, vai me achar de alguma forma. Você sabe por quê? Porque eu criei esse relacionamento, eu criei esta relação de confiança. Eu não preciso deste cliente, em especial, para nada, com sei lá quantos milhões de pessoas do mundo. Toda hora você pode arrumar um cliente novo. Então você não precisa ficar convencendo, seduzindo esse cliente o tempo todo. Tem uma porrada de pessoas precisando do que você faz. E isso não te impede de amar esse cliente incondicionalmente. O tempo que ele passar com você, que seja realmente único. Porque vai ser sempre único quando ele voltar. Isso é para relação familiar, isso é para os seus filhos, isso é para relacionamentos amorosos. Que quando a gente consegue se mostrar para o outro, realmente tirar a sua casca toda e se colocar para o outro com toda a sua fraqueza e fortaleza, o outro decide se é interessante cuidar de você. Também. Ele decide se é gostoso estar na sua companhia até quando você está fraca. E você só consegue
chegar neste nível de autossuficiência emocional quando você tem um diálogo interno amoroso. Esse bate-papo eu com eu mesmo, sabe? Assim, que às vezes fala, ai meu Deus, como você é frágilzinha, neném, vem cá e tal. E daí você olha e fala, que isso, hein? Parece um bicho. E já tá com esse negócio, com essa manhã, não sei o quê. E a conversa vai fluindo, porque tudo isso sou eu. Eu pareço um bicho, eu sou um nenenzinho, eu sou manhosa, sou braba que nem uma pimenta, sou misteriosa e às vezes sou muito clara. Então tudo isso sou eu. Eu preciso conhecer essas várias facetas da Patrícia. Então cada vez que ela aparece, eu bato um papo com ela, sabe? Assim, eu tenho uma coisa bem bem bacana que eu descobri num desses processos meus, em um desses processos meus de autoterapia, que eu tenho uma putinha cachaceira que mora em mim. Desculpa aí, gente, porque já fui, já tô voltando. Mas eu não vou mexer nesse vídeo não, porque depois fica um saco resolver coisas que eu não consigo. Eu não consigo formatar direito, não sou boa nisso. Ainda estou aprendendo, então vamos lá, só fui ver quem tava no portão. E quando apareceu essa versão minha, por que eu falo putinha cachaceira? Porque às vezes eu tô num grau de carência tão grande, que eu sento numa calçada de um boteco e ali eu passo horas batendo papo com aqueles cachaceiros de rua e, assim, não levando para um lado, né, sexual essas palavras, mas eu tenho essa coisa de me sentir acolhida ali por aquelas pessoas que estão disponíveis a falar da vida delas, a contar a história delas, a ouvir as minhas histórias, as minhas lamentações e não ter julgamento. É um lugar onde não existe julgamento. Parece que as pessoas já se sentem no último lugar do mundo e elas conseguem ser amorosas sem julgamento. E eu sei que quando eu estou muito carente, quando essa carência bate, eu preciso sentar nesse lugar, né, e estar nesse lugar, sabe, à margem da sociedade, me sentir à margem da sociedade. E ali eu tenho conversas extremamente profundas, sabe? Eu tenho uma ressignificação do que me levou para aquele lugar. Qual foi o gatilho que me empurrou, né, a ficar à margem da sociedade? Por que eu não quero ser vista ali, sabe? O porquê que aquele lugar para mim é confortável naquela hora, porque sabe, não precisar ter uma cara, não precisar ser inteligente, não precisar ser responsável, não precisar ser a melhor no que eu faço. Não, qualquer coisa que eu for ali, eu vou ser acolhida. Então, é maravilhoso quando a gente encara a vida desta forma. Porque esse acolhimento, eu passei a entender ele a partir dessas minhas reuniões. Aí nossa, foi esse processo de rejeição que causou isso. Foi aquele abandono que causou isso. Foi essa expectativa que causou isso. E ali eu vou ressignificando, mas a partir de uma dor profunda, a ponto de eu entender que eu preciso ficar à margem da sociedade para eu me sentir alguém. Então, quando eu sinto essa vontade de ir para esses botequim e sentar na calçada e tomar uma cerveja, vem uma fala, né, e fala assim, vamos tomar uma cerveja hoje? Pode, né?
sentar num botequim qualquer aí, qualquer R$ 10, dá pra gente tomar uma cerveja e tal. É uma conversa que parece engraçadinha quando ela vem na minha cabeça, né? Ah, eu posso, hoje eu sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida. Mas ela já não é tão engraçadinha assim. Não é pela cerveja, não é pelo boteco, não é pelo lugar, não é por nada. É porque em mim isso tem uma conotação desse lugar de rejeição. Desse lugar do eu fui abandonada, do eu não fui entendida, do eu não fui acolhida, do eu não fui amada. E aí eu preciso entender por que esse gatilho está aparecendo novamente na minha vida. O que aconteceu, hein, Patrícia? Vamos lá, desembucha, coleguinha. O que está acontecendo? Te levo para passear. Mas você só sai de lá quando você me contar qual é a dor. O que aconteceu para trazer esse gatilho de volta? E esse bate-papo é meu comigo mesma. Entendido isso? Esse bate-papo interno, esse diálogo interno, ele super funciona. Vamos explorar esse universo fantástico que é ser a gente mesmo, né? É, pra mim, a coisa mais interessante que eu já conheci na vida foi passear dentro de mim mesma, né? Até mais.